Fernando já esteve na Vila Formosa, né, pastor Fernando? O pastor Fernando, ele é editor da Casa Publicadora Brasileira. E hoje ele estará participando conosco da série de Parábolas e Milagres de Jesus. Muito bem-vindo, pastor. Sinta-se bem no nosso meio, sinta-se em casa, viu? Amém, muito obrigado aí pela apresentação. É um prazer estar com os irmãos. Eu nunca estive presencialmente na igreja da Vila Formosa, mas já tinha recebido já 1 ou 2 anos atrás convite para estar aí com os irmãos, e na ocasião não foi possível. Mas esse ano eu já estive uma vez aí por meio da internet, né? Que eu acho que também é um privilégio, porque a gente poder estar aí, apesar da situação tão difícil que o mundo está passando, é um privilégio para mim poder compartilhar, comungar com os irmãos a mesma esperança, a mesma fé que nós temos, nesse mundo tão aflito, tão conturbado, tão sofrido, né? E a gente poder compartilhar esse tema tão especial que são os milagres de Jesus. E para mim é um privilégio falar hoje de um milagre que eu considero um milagre muito especial. E o título da minha mensagem, aqueles que puderam ler o anúncio, foi O Milagre que Jesus Não Fez. A gente lê nos evangelhos, e eu, pelo menos, é a parte da Bíblia que eu mais gosto de ler, nós lemos muitos milagres que Jesus fez. Alguns fazem uma conta de quantos milagres Cristo fez, que estão contados nos evangelhos. Eles descobrem que Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem 39 milagres que Jesus fez. A gente sabe que ele fez muito mais do que isso. Aqueles são apenas milagres que foram contados. O apóstolo João, o evangelista, ele disse que se fossem ser contados todos os sinais e milagres que Jesus fez, não caberiam livros no mundo para contar tudo isso. Então a gente vê que a intensidade de Jesus, nosso Salvador, aquele em que nós cremos, ele tem poder para fazer milagres. E com certeza, na vida de alguns que me ouvem, Jesus fez alguns milagres também, e talvez ele ainda esteja por fazer algum milagre na sua vida. E eu acredito que em breve ele fará algum milagre na sua vida. E é por isso que eu vou contar hoje sobre um trecho da Bíblia que fala sobre um milagre que Jesus não fez. Pediram para que Jesus fizesse esse milagre, mas, no entanto, Jesus disse não. Ele disse, olha, não vou fazer esse milagre. E ele se recusou a fazer aquele milagre naquele momento que foi pedido. E a gente vai aprender com essa lição como a gente lida com esses momentos em que parece que Deus não quer nos atender. Porque a gente sabe que Deus nos atende, mas há momentos que parece que Deus não quer nos atender. E como lidar com esses momentos? E quando Jesus esteve nesse mundo, realizou muitos milagres. A gente vê nos evangelhos a cura de cegos, de surdos, de paralíticos, de leprosos, até mesmo mortos foram ressuscitados. A gente vê que Cristo libertou endemoniados. E Cristo fez milagres ao dar alimento para pessoas famintas. E os milagres de Jesus atraíram a atenção das pessoas. E Cristo fez esses milagres e as pessoas se interessavam por saber quem era Jesus. E as pessoas se perguntavam, será que Jesus é um novo profeta, como os profetas do Antigo Testamento, que também fizeram milagres? Eles se perguntavam, será que Jesus não será o Messias? Outros, menos crédulos, acreditavam, mas será que esse homem não pode ser o impostor? Porque havia falsos profetas também naqueles dias, e alguns deles faziam milagres, milagres baseados na feitiçaria, no ilusionismo, não milagres reais. Mas havia também os impostores que enganavam as pessoas. E muitos se perguntavam quem era, de fato, Jesus. E nós vamos ler um grupo de pessoas na Bíblia,
Um grupo de pessoas que quis muito resolver essa dúvida, sanar essa dúvida. E eles procuraram Jesus, e para que a fé deles fosse confirmada, ou para que eles tivessem fé em Jesus, eles pediram para que Jesus fizesse um milagre. E, no entanto, Jesus não fez esse milagre. Eu quero que você leia essa história na Bíblia, e ela está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versos 11 a 13. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versos 11 a 13. Está escrito o seguinte: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E, tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? E em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Quando Jesus falou isso, ele recebeu um grupo de fariseus, e aqueles fariseus, eles tinham com certeza testemunhado vários milagres de Jesus. Na véspera em que Jesus disse desse episódio, Jesus havia realizado a segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação, ele alimentou com 5 pães e 2 peixes 5.000 homens adultos, fora as mulheres e as crianças. 5.000 famílias, vamos dizer assim. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus, com apenas 7 pães e alguns peixes, ele alimentou 4.000 famílias. Além disso, Jesus havia curado ali naquela região, ao redor do mar de Galileia, muitas pessoas. E com certeza aquele grupo de fariseus que estava falando com Jesus tinham tido parentes, amigos, conhecidos que foram curados por Jesus. Talvez até mesmo alguns deles haviam sido curados por Jesus. Também aquelas pessoas também comeram do pão que Jesus havia multiplicado no dia anterior. E aquelas pessoas testemunharam muitos milagres de Jesus. Mas, no entanto, eles chegaram até Jesus e pediram para Jesus um sinal. Olha, nós queremos um sinal vindo do céu. Eles apresentaram aquele sinal como condição para crerem em Jesus. E Jesus arranca um suspiro do peito e diz: geração incrédula, ela pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a essa geração. Jesus se recusa a atender aquele pedido. O que é um sinal? A palavra sinal no Novo Testamento, ela se refere a um milagre de proporções especiais, um milagre contrário à natureza, um milagre que normalmente a gente não vê acontecendo. A gente sabe que as pessoas podem ser curadas pelo poder da medicina, mesmo que elas não tenham fé, e mesmo que o médico e os que estão ali cuidando da pessoa não invoquem o poder de Deus. Nós sabemos também que muitas coisas podem acontecer de maneira natural. Problemas aparentemente muito difíceis podem ser resolvidos de uma maneira natural. Mas, no entanto, um sinal, quando a Bíblia fala um sinal, este se refere a um milagre especial, que é impossível de acontecer de modo natural. E que sinal seria esse que aqueles fariseus estavam pedindo? Jesus havia feito muitos milagres. Jesus, como disse, ele havia curado cegos, havia feito paralíticos andar e até mesmo havia ressuscitado mortos. Jesus havia multiplicado alimento para as pessoas. Acontece que os milagres que Jesus estava fazendo já haviam sido feitos por outras pessoas no passado. Quando nós lemos o Antigo Testamento, e aqueles fariseus eram leitores do Antigo Testamento, eles sabiam que os profetas do Antigo Testamento, como Moisés,
Josué, Elias, Eliseu, Samuel, Isaías e outros profetas do Antigo Testamento haviam realizado milagres. Milagres iguais aos que Jesus estava fazendo. E Jesus estava repetindo milagres parecidos com os que haviam sido feitos pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus estava repetindo os mesmos milagres que foram feitos no passado e a mesma variedade de milagres, claro, com muito mais intensidade que os profetas antigos, mas Jesus estava fazendo o mesmo tipo de milagres. E impressionava como Jesus estava executando pelo poder de Deus uma amostra completa de milagres. Talvez muitos daqueles que procuraram Jesus naquele momento criam que Jesus era alguém especial. Com certeza, muitos acreditavam que Jesus pudesse ser um profeta, mas não basta você acreditar que Jesus é alguém especial, que ele é um mestre ou que ele é um profeta. Para você e eu sermos salvos, nós precisamos acreditar que Jesus é o Salvador do mundo. E a grande expectativa que havia naquele tempo era de que, será que Jesus de Nazaré, é o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo? Será que ele é aquele que haveria de vir? Essa era a grande pergunta. Aquele de quem Daniel havia profetizado, que Isaías havia anunciado. Será que Jesus era essa pessoa? E essa era a grande pergunta. E os fariseus observaram os milagres que Jesus estava fazendo e notaram que Jesus fazia os milagres, os mesmos milagres que os profetas do Antigo Testamento faziam. Só que havia um milagre específico que Jesus ainda não fizera. Um milagre que profetas, homens santos de Deus, haviam feito no passado, no Antigo Testamento, mas que, no entanto, Jesus de Nazaré ainda não havia realizado. E esse milagre, que era um sinal, ou seja, uma coisa que não pode acontecer de uma forma natural, e esse sinal no Antigo Testamento tinha um simbolismo muito importante, porque esse milagre específico, ele representava que Deus estava vivendo, habitando no meio das pessoas. Ele indicava que Deus havia escolhido viver no meio de seu povo. E nós vamos ver que milagre é esse. Esse milagre que indicava a presença de Deus no meio do povo era fazer descer fogo do céu. Para 5 pessoas do Antigo Testamento, Deus atendeu às suas orações e fez descer fogo do céu. E em todas essas ocasiões, quando Deus fez descer fogo do céu em resposta à oração daquelas pessoas, Deus estava indicando que ele estava escolhendo o seu povo e para habitar no meio do seu povo. Era isso que representava esse sinal de Deus. A primeira pessoa que recebeu esse sinal de Deus foi Abraão. Quando Deus apareceu para Abraão e quis revelar para Abraão que a família dele, a descendência dele, seria povo escolhido de Deus, Abraão fez um sacrifício a Deus e ele dividiu os animais do sacrifício em 2 partes. E quando isso aconteceu, Deus enviou fogo do céu no meio daquelas partes de animais sacrificados. E Deus se revelou a Abraão no meio do fogo e disse: Abraão, o seu povo, a sua família, a sua descendência vai ser herdeira das promessas de Deus. Deus também apareceu e fez descer fogo do céu para Moisés. Primeiro Deus apareceu no fogo, na sarça ardente, chamando Moisés e afirmando que o povo hebreu, era o povo escolhido de Deus e que Deus libertaria o seu povo da escravidão do Egito. Mas numa segunda vez, quando Deus prometeu habitar no meio do povo, ele ordenou que Moisés e Arão construíssem um santuário, um tabernáculo no deserto. E quando Moisés e Arão terminaram de edificar aquela tenda, eles ofereceram um sacrifício sobre o altar do santuário. Deus fez com que descesse fogo do céu
E aquilo estava indicando que Deus estava habitando naquela tenda, no meio do acampamento do povo de Deus. A gente vê também no Antigo Testamento que Davi, também numa ocasião, ele recebeu como resposta às suas orações fogo descendo do céu. Uma praga, uma epidemia, estava assolando todo o povo de Israel. Era uma pandemia. Mais de 70 mil pessoas já haviam morrido dentro do povo de Israel. E Davi intercedeu pelo povo de Deus. Ele pedia a Deus para que salvasse o povo daquela epidemia. E Deus respondeu à oração de Davi. E Davi construiu um altar no Monte Moriá. E ali ele construiu um altar, fez um sacrifício a Deus, e Deus respondeu a sua oração enviando fogo do céu. E a praga, a epidemia, cessou imediatamente, e ninguém mais morreu daquela doença. E a gente vê que naquele momento Deus estava indicando: Davi, o seu povo, apesar dos seus pecados, ele ainda é meu povo escolhido. E Davi entendeu que aquele lugar onde ele fizera aquele sacrifício especial a Deus, e que Deus marcara a sua presença, fazendo descer fogo do céu, era um lugar especial, escolhido por Deus para ser a habitação de Deus. E seu filho Salomão construiu em cima do Monte Moriá, naquele lugar, o templo de Jerusalém. Quando Salomão construiu o templo, ele inaugurou o templo, e fez aquela longa oração, que é uma das mais bonitas da Bíblia. E Salomão terminou a sua oração. Deus, em resposta à oração de Salomão, fez descer fogo do céu para consumir o sacrifício que estava sobre o altar. E, finalmente, Deus enviou fogo do céu em resposta às orações de Elias. Quando o povo estava dividido entre adoração a Deus e adoração ao falso Deus, chamado Baal, Elias chamou todo o povo de Deus para o Monte Carmelo. E ali Elias construiu um altar. E ali Deus, em resposta à oração de Elias, enviou fogo do céu para mostrar para o povo de Israel que Jeová, o Deus do céu, era o Deus daquele povo e que só ele deveria ser adorado. Ou seja, Deus enviou fogo do céu para mostrar a Abraão que a sua descendência era o povo escolhido. Deus enviou fogo do céu para mostrar a Moisés e Arão que Deus iria habitar no meio do povo. Deus enviou fogo do céu em resposta à oração de Davi para mostrar qual era o local que Deus escolhia para ser o templo de Deus. E Deus enviou fogo do céu em resposta à oração de Salomão para mostrar qual era o local em que aquele local, aquele templo que Salomão construíra, era o local da habitação de Deus e que Deus estava aceitando viver no meio do povo, habitar no meio do povo. E Deus enviou fogo do céu em resposta à oração de Elias para revelar que Deus é o único digno de adoração e que aquele povo infiel ainda era o povo escolhido de Deus. E agora, os fariseus estavam diante de alguém que era a bênção prometida a Abraão, que era o profeta semelhante a Moisés, que era o filho de Davi, que era aquele que era maior do que Salomão e que era também aquele que viria depois que Elias viesse, depois que Elias retornasse. E a interpretação que os fariseus fizeram, ela foi correta em cima da Bíblia, em cima do conhecimento que eles tinham da Bíblia. E eles pensaram, se esse homem, Jesus de Nazaré, é de fato o Messias, ele vai completar todo o seu repertório de milagres. Ele vai acrescentar aos milagres que ele já fez, aquele milagre que indica a presença de Deus no meio do seu povo. Ou seja, ele vai fazer descer fogo do céu. Essa era a expectativa dos fariseus. E eles estavam certos em esperar isso de Jesus, e eles pediram isso para Jesus. Pediram o milagre que Jesus ainda não havia feito. E é interessante que pouco antes dessa conversa acontecer, Lucas, no seu evangelho, ele escreve uma promessa que Jesus fez. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia essa promessa que Jesus fez
para ver se aquele pedido dos fariseus não tinha realmente razão de ser. Leia sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12, versículo 49. Veja o que está escrito em Lucas 12, 49. Está escrito o seguinte: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Está vendo? Jesus havia feito a promessa de que ele estava vindo ao mundo para lançar fogo sobre a terra. Era essa a promessa de Jesus. Além disso, eles tinham evidência na Bíblia de que o Messias, o Salvador, o Cristo, executaria aquele sinal. E para eles era importante porque se Cristo fizesse descer fogo do céu, era um sinal de que o povo deles, Israel, estava ainda como o povo em que Deus vivia no meio deles. E aquilo era importante para eles. Aquilo era um sinal de que Deus estava habitando no meio deles, porque em todas as ocasiões em que Deus fizera descer fogo do céu, Deus demonstrara com isso que Deus estava habitando no meio do povo e que Deus amava o povo. Eles queriam essa prova do amor de Deus. Eles queriam essa prova da presença de Deus no meio deles. Mas, no entanto, Jesus não realizou esse milagre. E eu fico pensando, se nós também, às vezes, não temos o milagre que nós pedimos a Jesus. O milagre que para nós é importante. O milagre que revela a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na vida da nossa família. O milagre que revela o que Deus pode fazer na nossa vida. Que revela que Deus nos ama, que Ele está conosco, que Ele nos escolheu. Às vezes a gente pede esse milagre para Deus e, no entanto, Jesus parece que não responder. Já aconteceu isso com você? Está acontecendo isso com você agora? E você pedir um sinal para Deus, e clamar a Deus, e chorar diante de Deus, e pedir, Senhor, faça isso na sua vida. E você não pede qualquer coisa, você pede algo que Deus prometeu. Você pede algo que Deus já fez no passado, na vida de outras pessoas. Mas, no entanto, Deus não lhe concede. Deus lhe nega. Parece que Deus não ouve, Deus não responde. Já aconteceu isso com você? Está acontecendo isso com você agora? Sabe? Muita coisa Deus já respondeu para a minha vida. Praticamente tudo que eu pedi para Deus, Deus me concedeu. Tudo. Eu pedi coisas muito difíceis para Deus e Deus me concedeu. Mas, no entanto, teve uma coisa que eu pedi a Deus que Deus ainda não me atendeu. E eu fico pensando, por que Deus ainda não me atendeu? O que falta para Deus operar, para fazer um milagre na minha vida? É uma coisa que está escrita na Bíblia que Ele já fez na vida de outras pessoas. É uma coisa que Deus disse que faria aqueles a quem Ele ama. Se isso acontece com você, se essa também é a sua experiência, eu quero que a gente entenda nessa passagem o porquê disso. Jesus não fez aquele milagre. Ele se recusou a fazer aquele milagre e ele ainda disse: nenhum sinal será dado a esta geração. Duras palavras. Mas ele havia dito que tudo o que pedíssemos a ele, ele faria. Por que isso? Quando o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, eles voltaram do cativeiro na Babilônia, eles reconstruíram um templo na cidade de Jerusalém, e aquele templo reconstruído era muito inferior ao primeiro.
E quando eles inauguraram o templo, começaram a fazer os sacrifícios, não desceu fogo do céu, como sinal de que Deus estava ali habitando naquele santuário que eles haviam reconstruído, é que Deus estava vivendo no meio deles. E muita gente ficou triste, decepcionado com isso. E Deus enviou uma mensagem de conforto, de esperança, por meio do profeta Ageu. E Ageu consolou o povo e disse: olha, essa casa que vocês estão reconstruindo para Deus, ela vai ser maior e mais gloriosa do que a primeira casa, do que o templo de Salomão. Pode ser que não tenha aqueles sinais da presença de Deus que houveram quando Salomão inaugurou o templo. Mas aqui nesse lugar virá o desejado de todas as nações. E essa casa se encherá de glória. O profeta Ageu profetizou isso. E o povo estava aguardando o cumprimento daquela profecia. E agora chega Jesus de Nazaré, e as expectativas se concentram nele, de que se ele seria de fato o desejado de todas as nações. E eles veem Jesus realizando novos feitos espetaculares pelo poder de Deus. Mas, no entanto, Jesus não realiza um milagre que indicava a presença de Deus no meio do povo. Fazer descer fogo do céu. E o tempo passou, Jesus continuou seu ministério, Jesus ainda curou muitas pessoas, inclusive ressuscitou a Lázaro, morto depois de 4 dias, e fez muitos outros milagres. Mas Jesus não fez aquele milagre que foi pedido a ele, um sinal vindo do céu. E o tempo passou, e Jesus foi preso, Jesus foi julgado e condenado, Jesus foi morto na cruz. E quando Jesus estava na cruz, alguns ainda falaram: será que ele clama por Elias? Porque Elias era aquele profeta que, quando os soldados vieram prendê-lo e matá-lo, ele orou a Deus e fez com que descesse fogo do céu. E alguns pensaram que talvez naquele momento Cristo fizesse o mesmo que Elias fez. Mas, no entanto, Jesus não fez. E Jesus morreu sem que o sinal especial da presença de Deus entre o seu povo fosse feito em resposta ao pedido que aqueles homens fizeram. Jesus ressuscitou depois de 3 dias. E depois de 3 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos. E depois apareceu várias vezes a vários grupos de pessoas. E quando Jesus estava prestes a ir para o céu, depois de 40 dias em que ele esteve na terra depois da sua ressurreição, os seus discípulos se aproximaram dele e fizeram um pedido especial a ele. Eu quero que você leia esse pedido na sua Bíblia, em Atos, capítulo 1, versos 6 a 11. E vamos ver que pedido especial os discípulos de Jesus fizeram a ele, antes que ele fosse ao céu, o último pedido feito a Jesus. Está escrito o seguinte: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o verso 9 diz: e depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqueles homens, antes de Jesus ir para o céu, fizeram um pedido para Jesus. E eles falaram: Senhor, será este o tempo de restaurares o reino a Israel? Será este o tempo do Senhor restaurar o reino de Israel? O que significava esse pedido? A nação de Israel havia sido o povo escolhido de Deus e havia sido
é o palco dos grandes feitos maravilhosos de Deus no passado. No meio do seu povo, Deus havia feito grandes milagres. E nos grandes períodos da história de Israel, na época de Moisés, na época de Davi, Deus fizera coisas extraordinárias por eles. E o sinal especial da presença de Deus, de que Deus estava habitando no meio do seu povo, era fazer descer fogo do céu. E quando eles pediram para que Deus, Jesus, restaurasse o reino de Israel, eles também estavam incluindo naquele pedido para que o sinal da presença de Deus entre eles, o fogo descer do céu, se manifestasse ali. Se fogo descesse no céu, no templo de Deus, toda a nação de Israel teria certeza de que Deus voltaria a habitar no meio do seu povo. E eles poderiam ter a certeza de que os seus enfermos, seus doentes seriam curados. Eles poderiam ter a certeza de que eles seriam libertos da escravidão dos romanos. Eles poderiam ter certeza de que seria uma nação livre, feliz, próspera, livre de crises econômicas, livre de opressão econômica. Eles tinham essa expectativa de que Deus se manifestasse novamente como habitando no meio daquele país. Porque para eles tudo de bom que eles esperavam, tudo que eles necessitavam, havia acontecido no passado quando Deus havia habitado no meio do seu povo, com os sinais visíveis da sua presença. E agora eles esperavam isso novamente, esse novo período na história daquele país. Só que, no entanto, Jesus, ele responde a esse pedido, dizendo: fiquem aqui em Jerusalém, e vocês vão receber o Espírito Santo. Sabe, para quem pede bênçãos materiais, para quem pede saúde, para quem pede emprego, para quem pede um companheiro de vida, encontrar um amor na vida, para quem pede harmonia familiar, para quem pede a conversão de alguém querido, para quem pede a resolução de um problema na justiça, quando a Bíblia fala que Deus vai enviar o Espírito Santo, talvez isso não signifique muito. Mas, no entanto, nós vamos ver que de todas as coisas que Deus pode nos dar, não há nada mais especial do que o Espírito Santo. Essa bênção que Deus quer nos dar, nós vamos ver que ela é maior do que qualquer outra bênção que Deus pode nos conceder. E veja o que está dito, que aconteceu na vida daquelas pessoas. Veja aqui em Atos, no capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz o seguinte, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe, irmão, aqui nós vemos o cumprimento daquele milagre que pediram que Jesus fizesse, e que Jesus não havia feito. Depois que Jesus foi para o céu, o milagre aconteceu. Quando Jesus foi para o céu, finalmente, desceu fogo do céu. Talvez não foi com toda a grandiosidade que eles esperavam, mas, no entanto, fogo desceu do céu, o fogo do Espírito Santo, para indicar que Deus estava novamente habitando no meio das pessoas. E hoje, querido irmão, querida irmã, fogo do Espírito Santo pode descer na nossa vida, para que Deus habite na nossa vida. Sabe, nós pedimos muitas coisas para Deus. Pedimos coisas maravilhosas para Deus. Pedimos livramentos maravilhosos.
pedimos a cura, pedimos o milagre que Deus possa fazer. Mas Deus quer nos conceder muito mais do que isso. Deus quer nos conceder o Deus dos milagres. Ele quer nos conceder o Deus que opera milagres. E o Deus que opera milagres é o Deus Espírito Santo. Fogo desceu do céu e o milagre aconteceu na vida daquelas pessoas. E aqueles apóstolos, eles saíram dali com a presença do Espírito Santo, o fogo que havia descido do céu. E eles realizaram milagres. Eles realizaram curas. Eles levaram Jesus e transformaram a vida das pessoas. Efetuaram conversões. Porque o Deus dos milagres estava com eles. E a vida das pessoas foi transformada. Porque o Deus dos milagres estava com eles. Querido irmão, querida irmã, a presença de Jesus veio até eles, a presença de Deus, por meio do fogo do Espírito Santo. Pode não ser o que você espera, mas é muito mais do que você precisa. E inclui aquilo que você pede a Deus também. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo é a maior bênção que nós podemos receber. O Espírito Santo na vida é o maior milagre de todos. O Espírito Santo é Deus, Deus habitando entre nós. Imagine, se você pudesse ter Jesus de Nazaré, vivendo na sua casa em pessoa, em carne e osso. E quando você estivesse doente, você pedia a Jesus e ele curava você, como curou tantas pessoas no passado. E se você tivesse algum problema, você pedia a orientação de Jesus e Jesus dava a sua sabedoria. E você faria a escolha certa. E se você estivesse com alguma angústia, Jesus consolaria você, porque ele é o mesmo Jesus que acalmou a tempestade. O mesmo Jesus que abriu o mar, que andou sobre as águas, que fez o sol parar e que criou todo o universo. E eu digo para você que hoje você pode ter a presença de Jesus em pessoa na sua vida, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus entre nós hoje. Receber o Espírito Santo é melhor do que ter a cura da mais terrível doença. É melhor do que ter a família mais feliz e perfeita do mundo. Receber o Espírito Santo é melhor até mesmo do que viver uma vida livre de sofrimentos. Porque receber o Espírito Santo é ter Deus na vida. Receber o Espírito Santo é a maior bênção. É ter consigo o Deus das bênçãos, o Deus dos milagres. E os discípulos, apóstolos, ao receberem o Espírito Santo, experimentaram isso. E eu falo a você que sofre porque você não recebe a bênção que você anela receber de Deus. Você que pede por um milagre que não acontece, que não aconteceu ainda, que Jesus ainda não fez na sua vida. E eu falo que não é porque Jesus não quer atender esse milagre na sua vida. É porque, na verdade, Jesus quer fazer um milagre maior ainda na sua vida. Jesus quer fazer mais do que curar você. Jesus quer fazer mais do que lhe dar um emprego. Jesus quer fazer mais do que lhe dar uma família. Jesus quer fazer mais do que resolver a sua causa na justiça. Jesus quer fazer mais do que resolver os seus problemas emocionais. Mais ainda, Jesus quer viver na sua vida. Jesus quer estar presente continuamente na sua vida, para que a sua vida seja uma sucessão de bênçãos sem fim. Você às vezes deseja, implora a Deus, jejua, pede, clama por uma cura, pela orientação, pela conversão de alguém, por uma oportunidade de trabalho. Talvez os seus sonhos parecem não se realizar. Talvez você desanima por causa disso. Mas eu digo a você, não se desanime, porque Jesus ama você. E mesmo que o seu pedido, o pedido pelo milagre que você quer ver realizado na sua vida esteja demorando, não é porque Deus não ama, não é porque Deus não quer fazer esse milagre na sua vida, não é porque Deus desistiu de você. Sabe por quê? Porque
Deus ama você. E que Deus quer dar algo maior ainda. Deus quer que você amplie o seu pedido a Ele, porque Ele quer conceder mais ainda do que aquilo que você pede. Ele quer conceder de si mesmo, Deus, o Espírito Santo na sua vida, para transformar a sua vida, para você vencer o pecado que o escraviza, para você ter a cura da doença que lhe aflige, para você ter orientação, para ter escolhas sábias na vida, para você ter harmonia no seu lar, para que você tenha a sabedoria de Deus para resolver os problemas da sua vida financeira. Tudo isso pode acontecer com a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o agente de poder espiritual. O Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus. Foi pelo poder do Espírito Santo que todos os milagres que Cristo fez foram feitos. Pelo poder do Espírito Santo, as curas aconteceram. E esse mesmo Deus, Espírito Santo, quer estar na sua vida hoje. Basta você pedir a presença dele na sua vida. Hoje é o dia do milagre acontecer na sua vida. Talvez não seja exatamente da maneira como você espera. Talvez não seja do jeito que você imagina. Mas, no entanto, isso não significa que Deus vá atender o seu pedido com algo menor do que as suas expectativas. Muito pelo contrário, Deus quer conceder em resposta às suas orações mais do que aquilo que você pede. Porque o milagre que Jesus não fez é o que ele quer hoje fazer na sua vida. Ele fez na vida do seu povo no passado, quando ele enviou o Espírito Santo na manhã do Pentecostes. E ele quer fazer hoje, na sua vida, o mesmo milagre, ao lhe conceder o Espírito Santo. É mais do que você precisa, infinitamente mais do que o que você merece. E ele tem para dar, o Espírito Santo tem para dar para você a bênção que você tanto almeja, a bênção de que você tanto necessita. E ele quer, com a presença do Espírito Santo na sua vida, que a sua vida seja uma sucessão de bênçãos e milagres, um milagre após o outro. Você tem sonhos? Você tem seus pedidos? Você tem os milagres de que tanto necessita? Hoje, Deus está concitando você a pedir mais ainda. Não pense que você está pedindo demais a Deus, pois Ele quer dar mais ainda para você. Ele quer dar algo maior ainda. Ele quer dar a presença dEle na sua vida, o Espírito Santo. Esse é um milagre, é o primeiro de uma série de milagres que Deus quer fazer na sua vida. O Espírito Santo na sua vida. Porque essa bênção inclui todas as outras bênçãos. E Deus quer realizar essa bênção, esse milagre hoje na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. E que ao você pedir o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que Deus, com o batismo do Espírito Santo, traga a cura que você precisa, a orientação de que você necessita, traga a vitória que você tanto clama por ela. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus fique com vocês.